Eu lembro como se fosse ontem o primeiro Natal que passei com a família dele. Sabe aquela sensação de que você entrou num lugar onde claramente não era bem-vinda? Pois é. A casa estava toda decorada, luzinhas piscando, mesa posta com aquelas taças que ninguém usa no resto do ano. Mas o ar estava gelado. E não era o clima, era o clima emocional mesmo. Aquele que gela a espinha. Chegamos juntos, eu e o Daniel. Ele todo animado, me segurando pela mão, meio que tentando mostrar que estava tudo bem. Mas bastou a porta abrir para eu sentir que não era bem assim. A mãe dele, Dona Irene, me cumprimentou com aquele sorriso de canto de boca, que mais parecia um aviso do tipo: vamos ver quanto tempo você dura por aqui. Nem um abraço, só um oi seco, e aquele olhar de cima a baixo que me desmontou inteira. Ah, chegou, ela disse. Nem meu nome ela usou. E olha que a gente já estava junto há quase um ano naquela época. Um ano, nem parecia. Durante o jantar, ela me ignorava o tempo todo. Fazia piada com a comida que eu tinha levado. Uma torta de frango que aprendi com minha avó. Receita de família. Ela olhou, riu e falou alto. Quem trouxe isso? Frango em pleno Natal? E todos riram, menos eu. Nem Daniel. Mas ele também não falou nada. Só abaixou a cabeça e continuou cortando o peru como se não tivesse ouvido. Fingi que não doeu. Fingi que estava tudo bem. Engoli o choro junto com um pedaço da torta. E sorri. Um sorriso que aprendi a usar como escudo. Daqueles que a gente desenha no rosto enquanto o coração se encolhe no peito. Mais tarde, enquanto ajudava a cunhada a limpar a cozinha, ouvi a Dona Irene no corredor falando com uma tia. Ela... Ah, isso aí é fase. Daqui a pouco ele enjoa. O Daniel tem coração mole. Sempre gostou de cuidar dos bichinhos feridos. Naquele momento, eu entendi que ela achava que eu era só isso. Um bichinho ferido. Uma caridade. Um peso que o filho dela carregava por pena. Eu queria ir embora. Juro que queria. Mas fingi de novo. Fingi que estava cansada. Subi pro quarto de hóspedes e disse que ia deitar cedo. Lá em cima, chorei com o rosto enfiado no travesseiro, tentando não fazer barulho. A casa era grande, os corredores pareciam ecoar cada suspiro. Daniel subiu depois de um tempo, me abraçou. Disse que ela era assim mesmo. Ela testa as pessoas. Com o tempo, melhora. Só que não melhorava. E ele sabia. Dona Irene era daquelas mulheres que dominam tudo. T-U-D-O. Cada canto da casa tinha o toque dela. As flores artificiais na entrada, o crucifixo na parede da sala, as taças de cristal que ninguém podia encostar, a toalha da mesa com bordado vermelho que só saía da gaveta no Natal. Mas mais do que isso, ela dominava as pessoas. Ela sabia manipular, sabia cutucar onde doía. Comecei a perceber que não era só comigo. A esposa do irmão do Daniel também andava sempre meio desconfortável perto dela. A diferença é que ela se calava. Eu tentava conversar, puxar assunto, mas era como se ninguém quisesse criar conflito com a matriarca. Era como se todos tivessem medo dela. E eu, que vinha de uma família mais simples, onde todo mundo fala o que sente, às vezes até demais, me sentia sufocada ali. Tinha regras não ditas naquela casa. Tipo, quem senta onde na mesa, quem serve primeiro, quem não pode opinar, e eu sempre ficava por último em tudo. Quando sugeri um jogo de tabuleiro depois da ceia, ela soltou: "Ah, isso é coisa de quem não tem nada pra conversar", e seguiu me ignorando. Aos poucos fui entendendo que ela não me via como parte da família. Eu era a visita. E não qualquer visita. Eu era aquela que tinha entrado sem ser convidada. Com o tempo, as situações desconfortáveis se tornaram rotina. Jantares em que ela cortava minha fala com um "deixa que eu explico melhor", almoços em que ela elogiava todas as mulheres da mesa, menos eu. Essa menina do Daniel é tão diferente, né? Uma vez no almoço de domingo, ela contou uma história de ex-namorada dele, rindo, dizendo como aquela sim era mulher de verdade. Eu estava sentada ao lado. Daniel deu um sorriso amarelo e tentou mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Comecei a me sentir invisível, ou pior, indesejada. Às vezes, pensava em não ir mais. Mas Daniel insistia, pedia para eu tentar mais um pouco. Dizia que era só uma fase. E eu boba e acreditava, porque quando a gente ama, a gente acredita. Talvez essa fosse a parte que mais doía, porque eu esperava que, em algum momento, ele fosse se levantar por mim, que ele fosse dizer: "Mãe, chega." Mas ele nunca disse. Nunca. Sempre arrumava uma desculpa, tentava apaziguar, fingia que não tinha sido tão ruim assim. Teve uma vez que saí da casa dela com os olhos cheios de lágrimas. No carro, ele perguntou por que eu estava estranha. E quando eu contei, ele só disse: "Você é muito sensível." Aquilo foi como uma facada. Parei de falar. Parei de reclamar. Comecei a guardar tudo. A colecionar as frases, os olhares, os gestos. Tudo em silêncio. Como se empilhar tristeza fosse me deixar mais forte. Não deixava. Teve um fim de semana em que eu disse que não queria ir. Invente uma desculpa qualquer.
dor de cabeça, trabalho acumulado. E fiquei, sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Liguei para minha mãe. Chorei. Contei tudo. Ela ficou revoltada. Disse que eu não tinha que aceitar isso, que aquilo não era amor. E eu fiquei em silêncio, porque ainda não conseguia admitir. No dia seguinte, Daniel voltou. Me abraçou, disse que a mãe tinha perguntado de mim, com um certo desdém, mas perguntado. Eu sorri. E fui de novo na semana seguinte. Ele jurou que ia conversar com ela, que não aceitava que ela me tratasse assim, que me amava, que não era pena, que nunca foi. E eu quis acreditar. Acreditar que um dia ela ia me chamar pelo nome, ia me olhar nos olhos, ia me tratar como alguém de verdade, como parte da família. Mas o tempo só provava o contrário. E naquele Natal seguinte, bem, foi quando tudo começou a mudar. Quando um envelope apareceu. Um envelope que ela diz, até hoje, que não fazia ideia do que tinha dentro. Mas eu sei que ela sabia. A gota d'água não foi uma cena grandiosa. Foi um almoço de domingo. Aqueles encontros que, teoricamente, eram para unir a família, mas que eu já ia com o estômago embrulhado. Dessa vez, parecia que tinha algo diferente no ar. A casa estava cheia. Tios, primos, até gente que eu nem sabia que ainda frequentava ali apareceu. Logo percebi que era uma daquelas ocasiões em que Dona Irene adorava mostrar poder. A mesa enorme, os pratos alinhados, ela andando pra lá e pra cá com aquele ar de anfitriã da realeza. Quando cheguei com Daniel, ela me olhou como se eu fosse um peso extra que ele carregava na mala. Ah, ela veio, murmurou em tom baixo, mas alto o suficiente pra tia Regina ouvir. E rir. Sentei no canto, claro. Sempre no canto. E como sempre, fui ignorada nas conversas mais importantes. Quando tentava comentar algo, alguém mudava de assunto, como se minhas palavras tivessem prazo de validade vencido. Depois do almoço, o assunto girou em torno de heranças, empresas, imóveis. Coisa de gente que tem onde cair morta e se levantar depois. Foi aí que ela soltou. Imagina só, o Daniel com tudo isso nas costas e ainda tendo que cuidar dos outros. Ele é bom demais. Um coração que só atrai gente. Necessitada. Gente necessitada. Olhei pra ele. Ele abaixou os olhos. Mexia no guardanapo, como se estivesse tentando sumir. Ninguém disse nada. O silêncio foi pior do que qualquer grito. Eu me levantei e fui ao banheiro. Fiquei lá por quase 20 minutos, sentada na beira da banheira, tentando segurar o choro. Mas escorreu, como sempre. Quando voltei, ela estava contando uma história antiga dele, de quando cuidava de um passarinho com a asa quebrada. Ele sempre teve esse dom, de atrair feridos. Todos riram. Mais uma vez, eu era o passarinho agora. Só que o riso deles cortava mais do que qualquer faca. Foi dias depois, numa conversa com a prima dele, que escutei pela primeira vez a frase que me corroeu por dentro. Estávamos na varanda, tomando um café depois de um desses encontros familiares sufocantes. Ela era simpática, aparentemente neutra na Guerra Fria que rolava naquela casa. Começamos a conversar sobre como era difícil se enturmar. Ela me olhou, meio desconfortável, e disse: "Eu gosto de você, viu? Só acho que você devia se preservar mais. Você sabe o que a tia Irene pensa, né? Que eu sou uma aproveitadora?" Perguntei, rindo de nervoso. Ela hesitou, mas respondeu. Ela diz que o Daniel só tá com você por pena. Aquelas palavras bateram como uma martelada no meio do peito. Pena. Não amor. Não parceria. Não admiração. Pena. Voltei pra casa naquele dia mais calada do que nunca. Daniel percebeu. Perguntou se estava tudo bem. E eu, pela primeira vez, não consegui fingir. "Você tá comigo por pena?" Ele riu. Um riso nervoso. E respondeu: "Claro que não. Quem te disse isso?" Contei. E ele ficou em silêncio. Disse que ia falar com a mãe. De novo. Mais uma vez. Mais uma promessa jogada ao vento. Viver com alguém que te ama, mas não te defende, é uma das formas mais silenciosas de solidão. A casa que a gente dividia era pequena, mas eu me sentia menor do que qualquer cômodo ali dentro. Eu limpava, cozinhava, cuidava da gente, e mesmo assim, me sentia invisível. Daniel tentava compensar com presentes. Flores, chocolates, bilhetes carinhosos. Mas sabe, nenhum "eu te amo" compensa o silêncio quando você mais precisa de alguém. Na noite daquela conversa com a prima, ele me levou um vinho. Tentou me abraçar, mas eu recuei. Pela primeira vez. Não por raiva, por cansaço. Eu estava cansada de lutar sozinha por um espaço que deveria ser meu por direito. Nem tudo era contra mim. Havia pequenos respiros, como os sobrinhos que vinham correndo me abraçar. A empregada da casa, Dona Lúcia, que sempre me servia com mais carinho do que a própria sogra. E o cunhado mais novo, Felipe, que nunca dizia nada, mas olhava com pena. Sim, mais pena. Esses pequenos gestos me seguravam. Como se dissesse: "Você não tá louca, tá vendo? Eles também notam." Dona Lúcia uma vez me falou baixinho, enquanto lavava os pratos: "Não deixa isso te engolir, menina. Já vi essa casa engolir outras." E aquilo ficou na minha cabeça.
ecoando. Quando chegou meu aniversário, eu não esperava festa, mas esperava pelo menos uma mensagem, uma ligação, um parabéns no grupo da família. Nada. Silêncio. Naquele mesmo dia, Daniel apareceu com um presente. Um colar. Bonito, mas no fundo da sacola, sem embalagem, sem bilhete. Entregou como quem entrega um recibo. Minha mãe achou que esse combinava com você. Foi ideia dela. Senti um frio no estômago. Era um colar com uma pedra azul. Azul como o colar da ex dele, que ela sempre elogiava. Senti como se tivesse sido enfeitada com memórias alheias. Como se eu estivesse sempre tentando caber no molde de alguém que já tinha ido embora. Dentro de casa, eu e Daniel éramos quase felizes. A gente ria, assistia filmes, cozinhava juntos, mas bastava cruzar o portão da casa da mãe dele para tudo mudar. Ele virava outra pessoa. Eu virava outra mulher. Invisível, desconfortável, descartável. Era como se existissem duas versões de nós. A que vivia sozinha, na bolha de proteção que construímos com esforço, e a que era julgada, analisada e rejeitada a cada visita familiar. Mas mesmo essa bolha começou a rachar, porque a dor não ficava do lado de fora. Ela entrou, se infiltrou, e eu já não sabia mais quem eu era dentro dessa história. Foi aí que aconteceu algo estranho. Recebi uma ligação do advogado da família. Formal, seca. Pediu para que eu estivesse no próximo Natal, sem falta. Disse que era importante. Disse que Dona Irene sabia. Mas quando comentei com ela, fingiu surpresa. Fingiu que não fazia ideia. E eu já não sabia mais o que era verdade ali dentro. Esse Natal parecia diferente. E não de um jeito bom. Havia uma tensão no ar que nem os enfeites conseguiam disfarçar. Eu percebi já nas semanas que antecederam a ceia. Daniel estava estranho, calado demais. Tinha dias que me olhava com um misto de piedade e culpa. E eu comecei a prestar mais atenção em cada movimento. Dona Irene estava mais presente. Ligava para o Daniel com mais frequência, perguntava detalhes sobre a ceia, sobre quem ia estar, o que cada um levaria. Eu, claro, não fui consultada. Só soube que teria um número maior de convidados porque ouvi uma conversa dele com o irmão. A mãe quer tudo impecável esse ano. Vai ser o primeiro Natal completo desde a morte do pai. Ele disse. Completo. A palavra ecoou dentro de mim como uma piada cruel. Comecei a me sentir observada. Teve um dia em que fui deixar uns presentes embaixo da árvore e percebi que a tia Regina me encarava fixamente, como se estudasse meus gestos. Outra vez, Felipe me puxou no corredor e disse baixinho: "Não deixa ninguém te intimidar, tá? Só isso. Se cuida." O que ele quis dizer com aquilo? Tentei falar com Daniel. Perguntei se estava tudo bem. Ele sorriu forçado. Disse que estava só cansado do trabalho. Mas eu sentia que ele estava escondendo alguma coisa. Na véspera de Natal, eu subi para o quarto de hóspedes, onde costumava deixar nossas coisas, para pegar uma blusa que tinha esquecido. Enquanto vasculhava o armário, algo caiu. Um envelope pardo, grosso, com o selo de um escritório de advocacia. Curiosa, virei. Meu nome estava ali, escrito com caneta preta, firme, para Juliana, a pedido de Henrique Lemos. Henrique era o pai do Daniel, falecido há 2 anos. O coração disparou. Meu nome. Dele. Num envelope fechado. Mas antes que eu pudesse abrir, a porta do quarto rangeu. Era a Dona Irene, parada ali, com aquela expressão de quem pega alguém mexendo onde não devia. "Posso ajudar?" Ela perguntou gelada. "Eu só fui pegar minha blusa. Caiu isso aqui", respondi, mostrando o envelope. Ela olhou rápido, depois desviou o olhar. "Isso é coisa do advogado da família. Ele disse que entregaria no jantar." "Não sei do que se trata", disse com tanta calma que parecia ensaiado. E saiu, sem esperar resposta. Mas eu sabia. Ela sabia. Claro que sabia. Naquela noite, eu não consegui dormir. O envelope ficou ali, na minha cabeça, pulsando como uma batida surda. Lembrei do seu Henrique. Era o único daquela casa que me tratava com respeito desde o começo. Quieto, observador, mas sempre gentil. Ele tinha o hábito de escrever bilhetes, cartões. Era um homem de palavras. Já tinha me deixado recados carinhosos antes, escondidos nos livros da estante ou dentro das minhas sacolas. Pequenos gestos. A última lembrança que tenho dele foi uma vez em que me chamou no quintal e disse, do nada: "Não se deixe engolir por essa casa, filha. Você tem força." Eu achei estranho na época. Agora fazia todo sentido. Será que o envelope tinha a ver com isso? Será que ele viu o que ninguém queria ver? No dia seguinte, Daniel me levou até o antigo escritório do pai. Queria me mostrar uma coisa. Lá dentro, tudo parecia parado no tempo. As canetas na mesma posição. O cheiro de madeira antiga. E no centro da mesa, uma caixa. "Isso é pra você", ele disse. Meu pai deixou isso separado antes de morrer. Pediu pro advogado guardar. Abri. Dentro, havia fotos, cartas, recortes de jornal e uma carta escrita à mão.
Nela, ele contava sobre a história dele com Dona Irene, um relacionamento cheio de controle, manipulação, aparências, e terminava com uma frase que me desarmou. Eu vejo em você a mesma solidão que um dia vi na minha esposa. Não deixe ela te transformar em sombra. Chorei. Pela primeira vez senti que alguém daquela família realmente tinha me enxergado. Por que eu não fui embora? Ainda me pergunto isso. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel com aquela carta no colo, pensei seriamente em fazer as malas. Sair dali, sumir. Mas algo me dizia que eu precisava ficar, que aquela história ainda não tinha terminado, que aquele envelope, aquele maldito envelope ainda ia revelar tudo o que ficou escondido por anos. Talvez fosse a teimosia, ou o desejo de ver justiça, ou talvez fosse só amor. Um amor já cansado, doente, mas ainda vivo. Na manhã do Natal, recebi uma mensagem. Era do advogado da família. Formal, seca. Juliana, conforme acordado, nos vemos hoje às 20 moiter. Leve o envelope. Dona Irene está ciente. Guardei o celular no bolso e respirei fundo. Ela estava ciente. Ela sabia. E mesmo assim fingia. Continuava sorrindo, decorando a casa, mandando os netos tirarem fotos ao lado da árvore. Como se nada fosse acontecer. Como se o mundo não fosse desabar logo depois da sobremesa. Mas eu estava pronta. Pela primeira vez eu estava pronta. Ou pelo menos achava que estava. A casa parecia um palco. Luzes demais, gente demais, sorrisos demais. Aquela felicidade ensaiada me enjoava. O cheiro de assado no ar se misturava com o perfume forte da Dona Irene e o incômodo constante no meu estômago. Eu cheguei com o envelope na bolsa. Dobrado, escondido, mas pesando como se tivesse chumbo dentro. Cumprimentei todos com um sorriso automático. Ninguém sabia o que ia acontecer. Só eu, Daniel, o advogado, e ela, que continuava com aquela pose de mulher poderosa, como se fosse a protagonista da noite. Ela me ignorou, como sempre. Mas dessa vez, eu já não me importava. Observei cada movimento, cada troca de olhares. Ela estava inquieta, fingia estar bem, mas os olhos dela fugiam do meu. O copo de vinho tremia levemente na mão. Ela sabia. A mesa estava cheia. As mesmas piadas de sempre, as histórias recicladas, o vinho caro. Um brinde à família unida. Eu quase ri. Daniel estava tenso. Suava. Evitava contato visual comigo. Quando finalmente sentamos para comer, a tensão já era palpável. Eu mastigava sem sentir gosto, só pensando na hora marcada. 21 horas. Quando o relógio marcou 20h59, o advogado apareceu na porta da sala. Sério, direto. A voz dele cortou o barulho da ceia como uma lâmina. Com licença, posso pedir um momento da atenção de todos? A conversa cessou. Os talheres pararam. As crianças ficaram em silêncio. Dona Irene ficou pálida. Daniel olhou para mim. Eu apenas assenti com a cabeça. Era agora. Estou aqui a pedido do Sr. Henrique Lemos, que deixou instruções claras para que um documento fosse lido, em voz alta, neste exato momento, na presença de toda a família. Ele ergueu o envelope. O meu envelope. O que eu tinha recebido dias antes. Aquele que ela fingiu não conhecer. A senhora Juliana, esposa do Sr. Daniel, é a destinatária oficial, mas o conteúdo foi autorizado para leitura pública. O coração batia na garganta. Eu respirei fundo. Ninguém se mexia. Dona Irene apertava a taça com tanta força que parecia que ia quebrar. Eu vi o olhar dela. De desespero, de raiva, de medo. O advogado começou a ler. A carta era extensa, escrita à mão por Henrique, antes de falecer, e começava com um agradecimento. A mim. Juliana, esta família foi cega, mas eu não fui. Vi como você lutou para pertencer. Vi como foi tratada. E antes de partir, precisei deixar registrado que, aos meus olhos, você foi a única que trouxe algo puro a esta casa. As palavras cortavam como faca. Todos estavam em choque. Ninguém ousava interromper. Por isso deixo a você algo que era meu, mas que nunca pertenceu de fato a ninguém aqui. A casa de campo em Itatiaia, que comprei com o dinheiro da herança da minha mãe e que mantive em segredo por anos. É sua. Exclusivamente sua. Porque sei que ali talvez você consiga encontrar a paz que não teve nesta casa. Silêncio. Ninguém reagiu. Era como se o tempo tivesse congelado. E então veio a parte final, a mais dolorosa. E deixo isso registrado publicamente para que todos saibam. Minha esposa sabia de tudo. Ela viu, ela ouviu, e escolheu o silêncio. Que esse Natal sirva como espelho, não como enfeite. A sala caiu num abismo. O envelope continha mais do que palavras. Havia documentos. O registro da casa, o testamento assinado, válido, oficial, com firma reconhecida. A casa era minha, diante de todos. Eu tremia, não de alegria, mas de libertação. Era como se pela primeira vez alguém tivesse me dito: você não está louca. Você viu certo. Você sentiu certo. Daniel segurou minha mão, mas eu puxei.
Eu precisava ficar de pé sozinha naquele momento. E fiquei. Todos olhavam para Dona Irene, esperando alguma reação. Ela permanecia calada, imóvel, com os olhos vidrados no nada. Pela primeira vez, sem fala. Você sabia, eu disse sem gritar, baixo, quase num sussurro. Você sempre soube, e nunca fez nada. Ela levantou devagar, respirou fundo, e mentiu. Eu não fazia ideia disso. Isso é armação. Meu marido estava doente, não sabia o que dizia, mas ninguém acreditava. O silêncio dos outros era prova. Os olhares trocados, os rostos confusos, a máscara dela escorregava a cada segundo. Não era mais a mulher forte, controladora, respeitada. Era só uma senhora tentando manter de pé um castelo de papel. E então Felipe, o cunhado, disse: Eu sabia. O tio Henrique me contou antes de morrer. Pediu que eu cuidasse dela. Silêncio de novo. A verdade estava solta, e ela não tinha mais onde se esconder. Daniel me seguiu até a varanda depois da leitura. Chorava. Dizia que não sabia, que o pai nunca falou nada com ele, que estava tão perdido quanto eu. Eu te amo, ele disse. Eu nunca estive contigo por pena. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu acreditei. Em parte, porque naquele momento, não era mais sobre ele. Era sobre mim. Mas você me deixou sozinha, Daniel. Várias vezes. E o amor que deixa a gente sozinha é amor? Ele não soube responder. Lá dentro, a família estava em pedaços. E pela primeira vez, eu não me importava. Eu estava livre. Ou quase. Porque a liberdade vem com o peso da escolha. E agora, era minha vez de decidir. Ficar. Ou ir embora. Os dias que se seguiram foram como andar por uma cidade depois do terremoto. Tudo ainda estava lá. Mas nada estava de pé. Voltei para casa com o Daniel naquela noite, mas não falamos nada no carro. O silêncio pesava tanto quanto o envelope. Ele ligava o rádio e desligava. Ligava de novo. Eu só olhava pela janela. As luzes de Natal na rua pareciam debochar de mim. Em casa, fui direto pro banheiro. Tirei a maquiagem, lavei o rosto. Quando me olhei no espelho, vi alguém nova. Alguém que tinha finalmente rompido. Mas também alguém que estava completamente exausta. Porque a liberdade, às vezes, vem com uma solidão ainda maior. Nos dias seguintes, não fui trabalhar. Não consegui. Fiquei em casa, de camisola, andando pela sala com os documentos nas mãos, relendo a carta do seu Henrique como se quisesse decorar cada palavra. Daniel tentava se aproximar. Cozinhava, arrumava a casa, sentava perto de mim, mas não dizia nada. Acho que ele sabia que qualquer coisa que dissesse era pouco demais. E tarde demais. No dia 30 de dezembro, fui até o cartório sozinha. Levei todos os papéis. Fiz a transferência do imóvel pro meu nome. Assinei. Saí de lá com o documento em mãos e um nó na garganta. Ali, no meio da rua, sentei num banco e chorei, porque aquele papel era mais do que um título de propriedade. Era um grito escrito, um socorro respondido. E foi naquele dia que decidi. Eu ia visitar a casa, sozinha. Cheguei em Itatiaia na tarde do dia 2 de janeiro. Um lugar lindo, verde por todos os lados. A casa era simples, rústica, mas acolhedora. Parecia me esperar. Entrei devagar, toquei as paredes. Encontrei livros dele, fotos antigas, até um cachecol jogado numa poltrona. Era o único canto onde eu sentia que alguém havia deixado espaço para mim. Fiquei ali 2 dias, em silêncio, só escutando a natureza e meus próprios pensamentos. Escrevi, chorei. Dormi pela primeira vez em semanas sem acordar assustado. Voltei diferente. A notícia correu. A família inteira ficou sabendo. Alguns mandaram mensagens. Outros preferiram o silêncio. Tia Regina me mandou um áudio pedindo desculpas, dizendo que não fazia ideia de como eu era tratada. Eu ouvi, mas não respondi. Dona Irene continuava negando tudo. Disse para um jornal da cidade que a nora estava se aproveitando da fragilidade emocional do falecido marido. Sim, ela deu entrevista. Não com essas palavras, mas o tom era claro. Mas agora, eu já não precisava me defender, porque a verdade tem um poder silencioso. Ela não precisa gritar. Ela se impõe no tempo certo. Eu era a herdeira de algo muito maior do que uma casa. Eu era a herdeira da história que eles tentaram apagar. Decidi reformar a casa. Não para morar, ainda não, mas para transformá-la num espaço meu. Um lugar de encontros, um abrigo. Comecei a planejar oficinas, retiros, encontros de mulheres. Queria que outras se sentissem vistas, o que eu não fui por tanto tempo. Contei isso pro Daniel. Ele me abraçou. Disse que tinha orgulho de mim, mas eu sentia que ele também estava ficando para trás. Talvez porque, no fundo, ele tivesse entendido que aquele presente, aquela libertação, não era para nós dois. Era para mim, e só para mim. Um mês depois, Dona Irene me chamou para conversar. Fui, não por ela, mas porque eu precisava encerrar aquilo, para mim. Nos encontramos num café. Ela estava impecável como sempre. Óculos escuros, cabelos presos com laquê. Não era para isso ter acontecido, disse. Seu Henrique sempre teve essas ideias estranhas.
Fiquei calada. Eu nunca te odiei, ela completou. Só achei que meu filho merecia algo diferente. Dessa vez, eu olhei fundo nos olhos dela. Eu também merecia algo diferente, respondi. Ela não chorou, nem pediu desculpas. Só se levantou, ajeitou a bolsa e foi embora. E eu fiquei ali, tomando meu café frio, sentindo o vazio de um perdão que nunca veio, mas que também já não fazia falta. 1 ano depois, eu passei o Natal na casa de Itatiaia. Sozinha? Não, com algumas amigas. E com as mulheres que conheci nos encontros que organizei, cada uma com sua história, sua dor, seu caminho. Não houve ceia tradicional, mas teve partilha, teve verdade, teve abraço. No final da noite, uma delas me entregou um envelope, fechado. Achei que você ia gostar de receber um agora, disse sorrindo. Abri. Dentro, só havia uma frase. Você não era o problema. Só estava cercada por quem não sabia amar. Chorei, pela última vez naquela história. Porque naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira.